Você já ouviu falar no Timer Man? Hoje, Timer Man no Conectividade. Eu converso com o ator, dublador e criador do Timer Man, Fabiano Silva. Bem-vindo, Fabiano. Obrigado, Luciana. Muito bom estar aqui, né? Para poder falar desse projeto, do nosso projeto Timer Man. Tá ganhando aí o Brasil, né? E agora conquistando uma nova mídia também, né? Então, muita novidade, muita coisa boa aqui acontecendo em 2026. Tomara, hein? E me conta, como é que surgiu a ideia de criar o Timer Man? Ah, isso faz tempo, né? Eu sou ator, né? Desde 96. Inclusive, estou completando agora 30 anos de teatro, de profissão, né? Sou ator. É, E como todo garoto dos anos 80, né? A gente gostava de ver He-Man, né? Eu vi o filme no cinema, mas ok. Não gostou? Não gostei. Esse filme é muito ruim. Desculpa, gente. Para quem Opinião, né? não, é a minha opinião. Eu via He-Man quando era criança, adorava o desenho animado e fui ver o filme de 87, quando eu tinha 12 anos, com meu irmão mais velho, e não saí naquela época tão decepcionado como saí agora, mas enfim, né? Então, mas eu sempre gostei muito de super-heróis, né? Superman, tal. E depois chegaram os super-heróis japoneses, nos anos 80, né? O Jaspion, o Changeman, e aí se abriu aí um novo leque de super-heróis no Brasil. E depois que eu me tornei ator, é, a gente tenta, né, fazer televisão e tal, mas a questão do super-herói nunca foi uma pauta muito presente pra mim, assim, um dia eu vou fazer um super-herói e tal, porque a gente vivia uma época que ainda não tínhamos muita tecnologia a nosso favor, né? Então, tipo, a tecnologia estava na mão da grande mídia, enfim, e a grande mídia decidia o que ia ou não ia ser feito, quem ia ou quem não ia fazer. Hoje em dia não, hoje em dia temos aí a internet que nos possibilitou produzir nossos próprios trabalhos, né? Ainda assim, com a chegada da internet, eu comecei a trabalhar com eventos e tal, até um dia que eu realmente pensei, poxa, por que eu não poderia fazer um super-herói, né, e tal? E aí veio pela temática mesmo dos tokusatsu. Tokusatsu é um estilo de produção audiovisual japonesa. Começou com Godzilla, né? Tokusatsu significa filme de efeitos especiais. E aí vieram os super-heróis. Aí começou o National Kid, aí vieram os Super Sentai, né? Ultraman. Ultraman, né? Os Super Sentai, para quem não conhece, é tipo Power Rangers, né? Aqueles super-heróis coloridos. Enfim, então eu resolvi ir por esse caminho. Eu gostava muito também de Tokusatsu, né? O meu preferido era o Kamen Rider Black. Black Kamen Rider, né? Pra quem curtia aqui no Brasil. Eu adorava, pratiquei artes marciais na adolescência. Jiraya. Jiraya, Cybercop, adorava Eu não Cybercops. conheço alguns, não. O Cybercop, ele, na parte técnica, o Cybercop já era um pouco mais abaixo das outras produções, porque era de uma outra produtora e eles trabalhavam com Betamax, que era um tipo de fita VHS, né, antiga da época, que era para televisão. Então, por causa disso, os efeitos visuais do Cybercop eram muito abaixo. Mas fez muito sucesso. Por que fez muito sucesso? Por causa da história. O enredo era muito bom, os personagens eram bons, o enredo era muito bom, né? E Cybercop ganhou seu espaço junto com Jaspion, Jiraiya, Kamen Rider, enfim, no Brasil. Então, eu percebi que ali havia ali uma possibilidade, né, de criarmos um super-herói brasileiro com a temática, o estilo de produção tokusatsu, né? E aí foi aí que primeiro fizemos uma primeira tentativa aí com um super-herói, com um antigo sócio, não deu muito certo, seguimos caminhos diferentes, enfim. E depois que veio o Timer Man, né? O Timer Man, eu pensei, cara, posso fazer. Eu já sou ator, então eu vou fazer o Timer Man, vou realizar um sonho de infância, né? Mas sem perder também a visão comercial da coisa, que né, é um trabalho, eu trabalho com isso. Né? Não é só um trabalho de fã, eu tenho uma vontade de ser super-herói, vou fazer, vou botar na internet. Não é só isso, tu tem que pensar em custo, produção, é gente, é material, é muita coisa. Então eu optei também pela produção indie, independente, né? E mais por causa da internet, né, que nos abriu aí esse universo, né? Esse portal para falar com todo mundo no mundo inteiro. A gente não depende mais só de televisão,
Eu não vejo televisão há muito tempo, né? Acho que é uma tendência para o futuro. Enfim, gostava muito quando era garoto, né? Mas tinha aquela coisa, né, de você poder ver o programa só quando passava. Hoje em dia não, hoje você vai lá e vê o que você quer. E é aí que a gente entra, né? Então o Timerman surgiu é, do meu sonho, né? Da minha vontade de poder interpretar finalmente um super-herói, protagonizar um super-herói. E também para entregar ao Brasil, porque eu senti que estava faltando no Brasil um super-herói. Um super-herói para, poxa, o povo olhar e falar, caramba, temos um super-herói brasileiro e tal. E aí veio o Timerman, né? Criei o Timerman em... Foi 2015, se eu não... 2014, 2015. Faz tempo, né? E aí veio na luta e fizemos duas histórias em quadrinhos que foi publicado na editora Quimera, uma editora do meu amigo Vanderlei, que viu a revista em quadrinhos, gostou, publicou as 2 edições, vamos preparar a terceira. Aí depois veio um curta-metragem que eu fiz também, né? Mas foi na época da pandemia. E agora surgiu uma nova tecnologia, né? Surgiu um novo poder aí que chegou na nossa mão, que é a IA, a inteligência artificial. Eu vi ali muito potencial, né, para trabalhar com IA, mesmo porque para fazer um filme com efeitos especiais hollywoodianos é assim, gente, no Brasil é uma realidade que não é distante, praticamente impossível, Por que você né? acha isso? Que aqui não tem essa força que Aqui no lá, Brasil? né? Olha, é complicado, né? Eu acho que isso vem de antes, né? Porque assim, o Brasil já teve uma estrutura audiovisual hollywoodiana aqui. Nós tivemos falhar a memória aí, me perdoe, gente, mas tivemos aqui a Atlântida, né? Que era Hollywood, a nossa Hollywood era Atlântida, onde via os grandes filmes, o Grande Otelo, Mas né? nunca era desenho, assim, Não, não. o Eram super-herói. musicais na época, né? Eu não lembro, eu não sei a data, anos 50, 40, eu já não sei. Né? Eu sei que tivemos produções de grande repercussão aqui no Brasil, assim, com Grande Otelo, os grandes musicais de nível de Hollywood mesmo, a nível de bater de frente com filmes de hollywoodianos. Eu mesmo já assisti alguns filmes. Eu vi um filme do Grande Otelo com aquele ator que fazia o Ronald Golias, né? O nome do filme era Os Cosmonautas. O filme em preto e branco ainda, mas o filme tem uma qualidade técnica que no mesmo estilo, assim, no mesmo nível dos filmes do Jerry Lewis na época. Então nós tínhamos esse nível para chegar. Então por que a gente parou? Por que a gente não chegou aqui? Bom, aí eu já chuto que tem questão de política, né? Concorrência, boicotes, e aí a gente ficou para trás. Você vê que aqui não tem essa desenvoltura de desenho. Parou de passar desenho na TV, antigamente tinha na Xuxa, Sim, sim. É, Angélica e Mara, hoje você não tem. Você não tem. não pode fazer um programa infantil e divulgar uma marca, não sei por quê. Sim, eu sei por quê. Por quê? Então, eu vou expor a minha opinião, né? Porque alguém lá em Brasília teve a brilhante ideia, né? Saiu assim, um belo dia o cara acordou e, criança não pode ver propaganda infantil. Propaganda na televisão, propaganda de brinquedo, propaganda de doce, propaganda de produtos infantis, porque, tipo assim, por um lado, eu concordo com o fato de que as propagandas eram muito agressivas, né? Para forçar um consumo da criança, que a criança forçava o pai a comprar as coisas que ela queria. Então, às vezes havia alguns tipos de propaganda que eram muito agressivas para a criança. As crianças não tinham muito uma defesa na hora de consumir Mas, uma propaganda. Mas eu acho que podia sim regular as propagandas, a propaganda ter né, uma certa fiscalização para ficar adequado para a criança e não acabar. Eles acabaram com a propaganda infantil. Os canais de televisão, eles vivem de propaganda de produtos que são anunciados por empresas, né? Então vamos lá, show da Xuxa. A Xuxa passava de manhã, quem assistia show da Xuxa? Criança. Então você vai anunciar o Bradesco para criança? Vai anunciar Volkswagen para criança? Não, você vai anunciar o quê? Brinquedo. Vai anunciar doce, vai anunciar um novo produto, um novo biscoito, não sei o quê, para a criança ver, a criança querer comprar. mas Né? naquela época da Xuxa, tinha comercial de bogobol, tinha Era comercial isso. de Lu patinadora, Sim. mas era uma coisa que Era isso, não era era isso. agressiva para criança. Não, eu lembro de um comercial
muita gente vai lembrar da época dos anos 80, que era uma tesourinha do Mickey, né? Era uma tesourinha de criança pra Eu da tenho, escola. você não O tem? garotinho gritando pra tela, eu tenho, você não tem, eu tenho. Assim, isso é agressivo. Porque, tipo, pra quem foi uma criança que não teve muitas condições, os pais não tinham condições de comprar as coisinhas que via na televisão, passava por isso. Tinha sempre um filhinho de Deus na escola que aqui eu tenho, você não tem e tal. Isso era o tipo de propaganda agressiva, que eu acho que realmente não era adequado. E isso devia ser regulado, isso devia ser controlado sim. Né? Passar lá por um crivo lá de especialistas, pedagogos, enfim, para falar, não, essa propaganda aqui não está adequada. E eles pegaram a propaganda, refazer para se tornar adequada. Mas não limar, tipo, acabar com a propaganda. Isso aí acabou com o emprego, a indústria enfraqueceu, e aí os canais de televisão. Tínhamos a Xuxa, tínhamos a Mara, tínhamos Bozo, Angélica. Não tem mais criança, não tem mais produto para anunciar, não tem dinheiro entrando, então a gente não pode mais fazer programa para criança. E aí acabaram os programas infantis. E no YouTube você não pode nem comentar um desenho ou algum programa infantil. Você não pode comentar, né? Só que na TV fechada, esses Discoveries, esses canais que tem comercial de desenho. Então, aí eu já tô um pouco por fora do que se pode ou não se pode fazer hoje em dia, né? Na época que o Lucas Neto estava divulgando o produto dele. Eu acho, assim, na minha cabeça, uma coisa que eu tava até levantando um dia desses, que eu acho que foi por isso que a televisão no Brasil perdeu força. Por quê? Porque é o seguinte, qual é o público, na minha cabeça, é assim que eu enxergo, qual é o público mais importante para a mídia, para a televisão? O público mais importante é a criança. Sabe por quê? Criança pequena vai ver o quê? Desenho animado, vai ver programa infantil, vai ver, né? Tá lá sentadinha na frente da televisão vendo as coisas. Sabe o que vai acontecer com essa criança? Ela vai crescer. E aí a criança tá vendo, vai parar de ver desenho, ela vai ver o quê? Programa de adolescente, a Malhação, passa pra Malhação. Da Malhação, ela cresce mais um pouquinho, vai ver o quê? Novela das 6, das 7. Cresce mais, vira um adulto, vira um homem, vira uma mulher, vai ver o quê? Jornal Nacional, Fantástico. É o público, gente, eles perderam as crianças foram pra onde? Pra internet. Que é pior. Há 10, eu não sei quantos anos faz que acabaram os programas infantis, 10, 15 anos, não sei, mas eles perderam aquela geração. Aquela geração que agora tá na internet era a geração que agora estaria assistindo. E Malhação acabou. A Malhação acabou. Vídeo Show acabou. Faustão acabou. E a Globo tá aí, né, se virando. Mas a partir do momento que perderam o público infantil, criança não vê mais televisão, ela vai crescer, ela vai para outra, foram para internet, foram para os streams, foram para TV, pro Globo, né? Eu acho que nem sei se a criança assiste hoje em dia. Tem, porque tem canal DPA, pago, né? tem. Mas aí que tá. A Nickelodeon no Brasil acabou. Onde passava o Bob Esponja. Mas aí tem também duas coisas. Se você tem dinheiro, você vai pagar uma internet paga. Sim. E aí você vai conseguir ver. Mas tem muito lugar no Brasil ainda que não chega a internet ainda. E aí, quem não tem, como é que vai ver na TV aberta se na TV aberta não Então, tem? é aí que tá. Tem muitas regiões no Brasil ainda que não chega a internet ainda. Então essas pessoas consomem o quê? A televisão. Mas essas crianças não têm o programa infantil. Não tem o desenho animado, não tem a apresentadora, o show, não tem, acabou. Então essas crianças estão tudo para a internet, né? E as crianças que não têm nem internet ficaram sem nada, né? Então acho que a culpa da televisão no Brasil estar indo pro esquecimento é dessa regulação que fizeram aí anos atrás. Eu acredito que se voltassem atrás e a TV brasileira voltasse a investir em programas infantis matinais para criancinha, investir nesse público, para esse público crescer vendo televisão, a televisão voltava a ter força. Porque podia colocar até mesmo na TV aberta um DPA, tinha aquele lá, sim. Bugados, que Sim. era interessante, Então, tinha vários, até mesmo o teu Tamerman, que é um desenho anime, e até o meu, que eu quero fazer, que é Neurinha, por mais que seja um desenho, mas a gente também pode colocar coisas que também, tipo, você disse aí o Bradesco. Eu posso, de repente, fazer um episódio em que a mãe conversa com o pai que vai fazer uma conta poupança para criança no Bradesco. Então isso é o quê? Divulgar. O próprio Bradesco patrocinando o programa, né? Outra, por exemplo, um leite de uma marca famosa, pode ir lá para a criança tomar cálcio. Não lembra
da Parmalat, que tinha um monte de criancinha lá vestido de... Hoje em dia, eu não sei mais como é que tá a propaganda na televisão, porque eu não vejo mais televisão. Né? Não, As de pessoas não veem propaganda mais para televisão. criança não tem. Mas enfim. E o Timer Man podia ter entrado nessa, mas vamos ver, né, as cenas dos próximos capítulos aí pro futuro. O Eu Brasil só tá acho mudando de que novo, as coisas podem mudar aí pro ano que vem. eu só acho que aqui no Brasil, eu não sei, cara, é por isso que é de terceiro mundo, porque não ajuda o pessoal no esporte, não ajuda na cultura, não ajuda em N coisas a ser feito, e a saúde tá ó, educação tá ó. E aí, como é que você vai querer crescer num país que ele não valoriza nem o Pois produto é, né? nacional? Pois é. Eu acho que o povo tá aí uma parcelinha aí de responsabilidade, né? Vamos ver se, né, as coisas Ah, mudam aí agora para esse ano, que tá aí difícil. você vai ver uma empresa, porque assim, quando eu vou entrar em contato com a empresa para solicitar um patrocínio, até mesmo um apoio, parceria, Sim, sim. eu vejo como é que é aquela empresa. E às vezes a empresa ganha 3 bilhões, 4 bilhões por ano. Aí você vai pedir um patrocínio que às vezes é mínimo, tipo 50 mil, 100 mil. A empresa diz na minha cara que não tem verba. Como não tem? E esse valor de 3, Não, 4 bilhões, então para que se exibe dizendo que tem isso? pois é, né? É complicado. Bom, é aí que entra a produção independente, né? Que é o nosso caso. Mas aí entra a posição independente que a gente gasta do Do nosso nosso bolso. bolso. Aí a gente fica com um projeto lá no alto, outro país O que eu acho, valoriza, o que eu e acho, depois o Brasil quer. o que eu acho é o seguinte: a produção independente ganhou muita força nos últimos anos. Por quê? Quando você tem um projeto atrelado a uma grande produtora, alguém que está pagando, botando o dinheiro, você fica à mercê de desmandos desse tipo de gente, que chega, não, eu não gostei do jeito que você está fazendo, faz assim, faz assado, e acaba destrambelhando o teu projeto, né? É, tem muito filme, série, que acaba acontecendo isso. Você começa de um jeito e termina de outro, né? Então, por exemplo, no Timer Man, eu fujo disso, né? Tipo, de chegar alguém querendo meter o bedelho achando que eu tenho que mudar alguma coisa nos meus personagens, né? Porque ele acha, né? Eu tenho uma filosofia, né? Eu trabalho, eu produzo para entregar o que o público quer, entendeu? Eu não faço só o que eu quero. Eu faço o que eu tento fazer o que o público quer. Eu tento enxergar com a visão de público. E o que você quer passar Quando pro Timer Man? foi o caso quando eu fui ver He-Man. Eu fui como público. Eu fui esperando uma coisa e me foi despejada na minha cara um monte de outras coisas, né? Então, é disso que eu tô falando. Então, tipo assim, eu sei o que eu vou entregar pro meu público. São pessoas como eu, que gosta de super-herói, quer se divertir, só quer ver uma boa história. A pessoa não quer mensagem, a pessoa não quer conscientizar. A pessoa tá pagando a porcaria de um ingresso pra ir ver um filme, pra se divertir, pra curtir Tá o caro o filme. cinema, E né? tá caro, pra você chegar lá e ficar recebendo sermão em forma de mensagem o tempo As todo. pessoas querem Isso tá rir. chato. Bom, o que eu quero com o Timer Man em primeiro lugar, é entreter. Eu quero que as pessoas se divirtam, assistam o anime. Estamos produzindo, né? Eu já vou entrar nesse ponto. Vamos fazer o filme, o live action também, né? Com atores e tal. Eu quero que as pessoas vão ao cinema para se divertir. Simplesmente isso. Não importa se a pessoa é de um lado ou de outro lado. Não tô nem aí para isso. O filme, a nossa produção não tem lado. O lado é a história, né? É o bem contra o mal, ponto. É isso que vai acontecer. Não vai ter mensagem subliminal o tempo todo, tentando influenciar a cabeça das pessoas. Eu acho isso horrível. Quando começaram a fazer isso em Hollywood, pra mim, a Hollywood acabou. Os filmes. Poxa, eu esperei desde quase 40 anos pra ver um novo filme do He-Man. Pra chegar agora, ir com a minha namorada no cinema e dar de cara com o que eu vi. Terrível. Desculpa, gente, mas pra mim o filme é terrível. Entende? Tipo assim, o que o filme tentou passar foi o quê? Tipo, eu tinha o boneco do He-Man quando era criança. Eu tenho a coleção que foi lançada alguns anos atrás lá. Eu tenho um Gato Guerreiro, eu tenho um He-Man lá guardado na minha casa. Aí o pessoal fala, você não é fã de He-Man. Cara, não dá, não dá. Então, tipo assim, com o Timer Man, eu vou fazer um trabalho, eu pretendo apresentar um trabalho que vai respeitar as pessoas, vai respeitar a família, vai respeitar as crianças, vai respeitar
os fãs de Tokusatsu da minha idade, os mais jovens, os que estão descobrindo, para todo mundo poder curtir uma história, curtir uns personagens que vai agregar, né? Assim como o He-Man agregou, poxa, você lembra como é que era o desenho? No final do desenho, o He-Man chegava para as crianças e falava: não use droga, respeita o pai, respeita a mãe, se tiver com um problema, fala com o seu professor, fala com o seu pai, com sua mãe. Sabe? Era seguro os pais deixar as crianças ver He-Man. Hoje em dia, tem que ficar de olho com essas coisas que estão aí. Por isso que eu acho que a TV aberta deveria se conscientizar para passar coisas legais para criança do que na internet. Porque na internet você tá vendo lá, do nada vem outra alguma coisa. emissora aí querendo me chamar aí para trabalhar, me chama que eu boto a televisão para voltar, gente. Não, mas olha, você pode ter, hoje em dia tem o quê? TV Brasil, tem Globo, Rede TV, Band, CNT, SBT e Record. O Silvio Santos sabia disso. O Silvio Santos manteve o Bom Dia Companhia ainda por alguns anos ainda do bolso dele. O Silvio Santos sabia disso. O Silvio Santos era gênio. Ele sabia. Não, eu só acho que poderia ele manteve a criançada vendo televisão. Ó, Show da Luna. Parece que é produção brasileira. É. Tal. Aí, muito bom. Peixonauta também. Esses desenhos animados. Mas parou. Show da Luna, Peixonauta, né? Eu lembro do Peixonauta, era bem legal. Era educativo, sabe? E de bom gosto, assim. A única coisa que ainda tem é o Quintal da Cultura, mas ele é o quê? Numa TV fechada, que é a TV Cultura. Sim. Que tá lá há anos. Castelo Rá-Tim-Bum, que fez sucesso, acabou. O Castelo Rá-Tim-Bum eu já não assisti na minha. Porque é que eu tô te falando, quando você faz um programa muito bom. Que ele usa, igual o lance da Neurinha, que era você fazendo um personagem de um garoto de 10 anos, vai chegar uma hora que você não vai poder mais fazer. Você vai estar com 70, 80, como é que você vai fazer? Né? Falta muito. É igual o Chaves. O Chaves era legal, né? Porque o Chaves... Ele fez com 40 anos. Sim. Mas a questão é a seguinte, o Chaves, o programa ele foi idealizado para adultos na época. Era um programa adulto. Uma comédia, né? Só que acabou pegando as crianças também, né? As crianças começaram a assistir Chaves e aí o Bolanos readequou a série pra criança também assistir. Só que o cara era genial, né? Não sei se você viu a série. A série, né? Do Roberto Bolanos. O cara era gênio demais. Igual o Renato Aragão aqui no Brasil. O cara, polêmicas à parte sobre a vida pessoal dele, isso não me interessa, mas o cara é gênio. E eu também não entendi porque até hoje não tem um desenho dos Trapalhões. Foi só isso que faltou, né? Porque os Trapalhões também é uma grande influência pra mim, porque eu cresci assistindo não só os Trapalhões na televisão, mas os filmes dos Trapalhões. Eu ia ao cinema ver, nas férias, eu e meu irmão, a gente ia ver. Eu via, assim, Cangaceiro Trapalhão, O Incrível Monstro Trapalhão, Os Trapalhões na Serra Pelada. Eu vi um monte de filme dos Trapalhões. O último filme dos Trapalhões que eu fui ver no cinema foi O Casamento dos Trapalhões. Foi o último, né? Que tava o quarteto completo. Os Trapalhões foi multimídia. Tipo, tinha revistas e quadrinhos, que era da Block Editores, depois fez aquela versão mais infantil deles. Programas de televisão, que eu acho que foi o mais duradouro da história. Eu acho que entrou pro Guinness Book, né? Programa humorístico que mais tempo ficou no ar. Os Trapalhões, eu acho que na lista das maiores bilheterias, acho que tem uns 3 ou 4 filmes de Trapalhões no meio, até hoje, das maiores bilheterias. Tinha disco, brinquedo, só faltou o desenho animado. Não, minto, tem desenho animado sim. Qual? Passou no cinema, foi... Os Trapalhões no Rabo do Cometa. Não, eu também tem desenho animado. Eu também vi, mas no caso o desenho para passar direto. Mas na época acho que a produção brasileira não tinha condições ainda de manter uma produção de desenhos animados para televisão como já dá hoje em dia. Naquela época não tinha computador, era uma coisa à mão, né? Foi até o estúdio de Maurício de Souza que fez o desenho animado, né? Para os Trapalhões na época. Que foram 2 filmes que teve animação. Foi Os Trapalhões no Rabo do Cometa, que foi o filme inteiro a animação. Eu vi. Eu também. E Os Trapalhões no Reino da Fantasia, que é só um trecho do filme. Um trecho é a animação. Então, até desenho animado Trapalhões teve. Teve um filme, mas teve. Né? Mas televisão também naquela época não dava não. Porque para produzir um episódio,
era demorado e caro, porque era uma coisa artesanal mesmo, à mão, pintada, Hoje é acetado. diferente. Hoje em dia é computador, hoje em dia Turma da Mônica tem série passando no Cartoon Network. Você vê que a Turma da Mônica é a única que está em evidência, né? Fez filme, tem desenho até Ah, hoje, tem Mônica criancinha, né? O bebezinho. o Maurício de Souza é o cara esperto, né? Ele não é só gênio artístico, o cara é um gênio. Tem fralda, O cara tem. shampoo. A Turma da Mônica, quem nunca leu a revista da Mônica, não é brasileiro. Pô, eu leio Turma da Mônica, eu li, né? Hoje em dia eu não leio mais, porque, enfim. Mas, aliás, às vezes eu pego na internet uns gibis antigos, né? Eu gosto mais dos antigos. Né? Eu li muito Cebolinha, meu preferido e tal. Então, a gente conheceu o Maurício, né? Daquela vez que a gente foi lá no. Tive o prazer de apertar a mão dele, ganhar um autógrafo dele. O primeiro filme animado que eu vi no cinema foi da Turma da Mônica. Foi A Princesa e o Robô, em 82. E tem a Mônica a Sereia do Rio também. Tem. A Sereia do Rio. Mas eu acho que a Sereia do Rio, não sei se passou no cinema, se foi direto pra VHS na época. Ficou até com a TT Espíndola, Com a TT que Espíndola. ela era a sereia. Então é isso. Então, tipo assim, bagagem, assim, né, de experiência com desenhos animados, tanto produções brasileiras e diversos, me influenciaram a chegar até aqui, para agora ter o meu produto, né? O Timer Man, né? Para poder. E agora, com a tecnologia a nosso favor, chegamos agora na produção de desenho animado. Eu preferi fazer em estilo anime, que é o estilo de desenho japonês, né? Só que ambientado no Rio de Janeiro. Tá ficando muito bom. Tá ficando muito legal e vai dar bom. Né? E em relação com a recepção das crianças, você acha que as crianças vão se identificar com o produto? Vão. Porque o super-herói é um tipo de personagem, é um tipo de produto que você consegue. Tipo assim, porque o super-herói não é só a imagem do personagem, não é só o visual, o traje, enfim, é a história por trás também. Né? Então você precisa conectar, tentar fazer o personagem de um jeito que se conecte tanto com criança, quanto com jovem, com adulto, com todo mundo. É o caso dos heróis da Marvel, né? Que eles conseguiram fazer com os filmes. Poxa, eu trabalho com um evento, toda hora era uma festa. Tem o Capitão América, ou o Batman, né? O Homem-Aranha. Criancinha de 3, 4 aninhos. Fantasiado lá com super-herói de Capitão América, de Homem de Ferro. Para você ver Né? como influencia, E né? aí você vai num evento geek, tem lá um cara lá de 40 anos vestido de Capitão América. Então, tipo, você atinge criança pequena e os adultos. Né? O adulto porque tem aquela memória afetiva de quando era criança, é a criança que está descobrindo o super-herói. Né? Eu digo, essa minha crítica aí ao filme dos Mestres do Universo, que estreou agora, para mim, eu não sei qual foi o objetivo dos produtores, mas é um desrespeito que eles fizeram com o He-Man. É um desrespeito. Sabe por quê? Pega o Capitão América. O filme, o primeiro Vingador do Capitão América, você pega um super-herói que é fantasiado de bandeira dos Estados Unidos, usa um escudo pintado lá com a estrela dos Estados Unidos e luta lá com um vilãozão. Só que o personagem é levado a sério. Ele é tratado com respeito pelo ator que interpreta ele, que se dedicou ao personagem, o Chris Evans, pelo diretor do filme, pela produção. Eles entregaram um filme do Capitão América digno do personagem. Eles levaram o personagem a sério. Superman, de 78, com Christopher Reeve. Poxa, o cara nunca tinham feito filmes de super-herói na época. Aí pegaram. O cara resolveu fazer um filme do Superman. Mas você já reparou que o Estados Unidos tem uma mente muito fértil? É Super-Homem, é Mulher Maravilha, é Batman, que é Homem-Morcego. É como se esses personagens fossem salvar o mundo. É como, tipo assim, você não precisa de policial porque você tem o Batman. Você não tem crime porque tem um Super-Homem que prende todo mundo. A Mulher Maravilha, aí tem o Hulk, um homem de fortão, sabe? Tem uma diferença, né? É porque, tipo assim, tem dois tipos. Tem duas editoras, né, que criaram super-heróis, que são a DC, que ela é dona do Superman, do Batman, da Mulher Maravilha, da Liga da Justiça, do Aquaman. E tem a Marvel, que é a dona do Homem-Aranha, do Hulk, o Capitão América, o Homem de Ferro, o Thor. O que acontece? Na época dos quadrinhos, os quadrinhos eram muito, era a mídia mais forte, né, para esse tipo de conteúdo.
Os heróis da DC, da turma do Superman, eram os heróis perfeitos. O Superman era praticamente um deus, ninguém perdia, ninguém tinha defeitos, todo mundo era sinônimo de virtude, inabalável, ninguém ficava mal, ninguém tinha tentações, ninguém tinha problemas. A Marvel, com um carinha muito esperto chamado Stan Lee, resolveu fazer super-heróis com um problema. Ao contrário, vamos fazer super-herói com problema, com conflitos de família, conflito pessoal, mas com superpoderes. Tipo assim, Homem-Aranha. Homem-Aranha é um garoto ferrado, duro, perdeu o tio porque foi otário, né? Deixou o bandido fugir, não teve responsabilidade, o tio dele morreu. E aí ele, como penitência, para honrar a memória do tio, resolveu combater o crime. Ele não faz aquilo porque ele gosta. Ele faz aquilo porque é a responsabilidade dele. Entende? Mas ele tem que pagar o colégio, pagar as contas da a tia idosa dentro de casa. Um super-herói cheio de problema. Quarteto Fantástico, é uma família, né? Tem lá o irmão, que é o cunhado do Senhor Fantástico. E tem problema lá dentro, tem conflitos lá dentro. O Coisa, que não gosta nada de ter aqueles poderes de ser todo feito de pedra, ele odeia aquilo. Mas e aí? É o que tem pra hoje, vamos dar soco nos bandidos. O Hulk. O cara não quer ser o Hulk, ele quer se curar, ele quer encontrar uma cura pra ele se livrar de virar Hulk. Ele não quer ser o Hulk. Né? E por aí vai. Então o Homem de Ferro é um cachaceiro. É Né? cachaceiro? Nos quadrinhos ele tinha problema com bebida. Nos filmes não foi abordado tanto isso. Mas no quadrinho, uma das características do Homem de Ferro era dar lá de vestido de Homem de Ferro com uma garrafa de vodka lá, sei lá, que ele bebia nos quadrinhos. Ele tinha esse problema. Vício de bebida. Então, o Thor, o negócio da humildade, tipo, ele tinha que ser digno pra empunhar um martelo, mas ele é tão soberbo assim, porque ele é um deus, que o pai dele resolveu dar uma todos eles têm defeitos. Entendeu? Então, essa que é a graça dos filmes da Marvel, dos personagens da Marvel. Coisas que a DC não tinha. Depois que eles começaram a fazer, não, vamos botar o Superman mais, né, assim, a Mulher Maravilha com um problema aqui, o Batman com um problema ali, né, pra poder enriquecer os personagens se tornarem mais interessantes. Mas tem agora que o vilão tá melhor do que o mocinho, né? O Venom. Até a Mulher Invisível lá do quarteto já botou um galinho lá no Senhor Fantástico, ficou com o Aquaman não, é o Príncipe Submarino, nos quadrinhos. Já botou uma gaiada nele. Tem isso, nos filmes da Marvel. Agora tá com essa mania de fazer vilão virar mocinho, né? Não gosto muito disso, não. Mas, porque pra mim, não é assim, mal é mal 100%, bom é bom 100%. Também não é por aí também, né? Mas, por exemplo, teve um filme que eu vi que eu odiei, que eu não gostei nem um pouco, foi da Disney. Desenho? É um filme, o filme com daquela mulher que tem um chifrão desse tamanho, passou Malévola? Malévola, esse aí mesmo. Poxa, eu fui ver esse filme, não vi no cinema. Chega no final do filme, quem vai beijar a Bela Adormecida não é o príncipe. É ela. O príncipe vai lá beijar ela, dá um beijinho nela, ela não acorda. Aí as fadinhas, esse cara não é de nada, tira ele daqui. Aí vai a Malévola lá e beija a Aurora. Mas tem um porquê, né? Mano, peraí. No filme mesmo, da Disney lá, o príncipe luta, a Malévola vira um dragãozão, o príncipe vem com a espada, sabe? E salva a Aurora. A história é assim. Mas é que eu tô te falando, eles estão colocando o vilão, tipo Deadpool. Não, Deadpool não é vilão, ele é anti-herói. Anti-herói. Ele é mercenário, ele não é um vilão, ele não faz maldades pra ganhar dinheiro. O vilão vai virar mocinho? Então, tem o vilão mesmo, o chefão, não, né? Mas tem personagens ali que vai ter umas reviravoltas. Tem que ter também, né? A história tem que ser interessante. Não a história não pode ser rasa, né? Mas não posso dar spoiler, mas vai ter uns conflitos interessantes na história do Timer Man, sim. Você disse que hoje tem muita tecnologia. Será que essa tecnologia não está afetando muitas crianças, não está atrapalhando? Mas aí eu acho que os pais têm que ficar de olho nisso, né? Porque o pai e a mãe, às vezes, para deixar a criança quieta, taca o celular na mão da criança, taca o tablet, deixa lá, a criança cresce alienada e a culpa é da internet. Não. Tem que ser igual era antigamente, até na televisão. Eu não ficava na televisão o dia inteiro. Minha mãe chegava e falava, chega, acabou, tchuk, na minha cara.
E eu não morri por causa disso. Se eu deixava, eu ia ficar na televisão o dia inteiro. Hoje os tempos são diferentes, Hoje né? não, hoje aí a criança cresce alienada com problema, com depressão, com um monte de coisa. A culpa é da internet, a culpa é da tecnologia. E o pai e a mãe não existe, não? Eu não sou pai, eu não tenho filho, infelizmente. Mas eu já fui criança, pô. Eu ficava, se deixasse, eu ficava na frente da televisão o dia inteiro. Tinha programa infantil de manhã, de tarde e até à noite. Não lembra do Disney? Disney Cruise não, porque eu já era grande. Tinha um programa chamado Carrossel no SBT que era à noite. A novela? Antes da novela. Passava DuckTales. Nessa época, anos 80 ainda. Entendeu? De tarde tinha programa do Fofão, ZY Bem Bom, na Bandeirantes. Tinha a Mara Maravilha, praticamente à noite também, no SBT. Era um programa infantil o dia inteiro, filho. Era só tocar de canal. E hoje não tem nada. Hoje não, já acabou, né? Aí se deixasse, eu ficava na televisão o dia inteiro vendo desenho, que eu adorava ver desenho, né? A minha mãe chegava lá e não, acabou, pluf, vai estudar, vai jogar bola. E era isso. Quer dizer, mudou de uma Hoje em tela dia para não, outra. hoje em dia é o tablet e o celular na mão da criança. Aí a criança, como eu falei, né? Começa a criar problema, às vezes a criança vê coisa que não deve. Aí a culpa é da internet. A culpa é da internet. Ninguém tem culpa, a culpa é da internet. E qual o seu sonho maior para o Timerman no futuro? O que você quer? Pro Timerman? Eu quero que mais pessoas façam super-heróis também, assim, sabe? Super-heróis legais. Não, sabe? tem que ter super-herói brasileiro, né? Porque aqui não tem. Não, mas aí, tipo assim, eu quero que com o Timerman, claro, poxa, eu quero que o personagem faça sucesso, eu quero alcançar situações que me dê condições, sabe, de poder contribuir com a sociedade, né? Com as crianças, com os jovens, para eles entenderem que eles podem sim realizar seus sonhos, que eles não precisam ficar dependendo de governo, sabe, essas coisas aí que eu não concordo muito bem, porque eu acho que tem gente que precisa e tem gente que não precisa, tem gente que se encosta. Né? Como eu vejo, tem gente que realmente precisa. Eu já viajei ao Acre, eu vi aquelas crianças que tampa buraco com pá nas estradas para os caminhoneiros jogar moeda. Eu vi aquilo de verdade, eu vi ali, ó, na minha frente. Essas famílias precisam do Bolsa Família, precisam da ajuda do governo. Mas não chega neles, chega aí malandro aí que fica aí em casa, não precisa ir na trabalho ainda. Entende? Mas aí também é uma outra questão que, para não polemizar muito. Então, tipo assim, agora, eu com o meu trabalho, se um dia Deus me permitir que eu chegue onde eu pretendo chegar, eu quero sim contribuir para ajudar essas pessoas que passam por esse tipo de situação, né? Eu acho importante e fazer elas entenderem que elas podem fazer o que elas querem. Você pode sair disso, você pode trabalhar, você pode crescer, você pode realizar seus sonhos. Não precisa ficar esperando o Deus lá do terno e gravata, lá de Brasília, vir dizer que vai resolver os teus problemas e depois sumir quando você vota nele, não. Entendeu? Depois some. Quem foi que fez essa lei? Eu não sei o nome da pessoa, não, mas. Foi ministro? Não sei. Só sei que surgiu isso lá, os caras resolveram que criança não pode ver propaganda e foi isso. E foi isso que acabou com o entretenimento infantil na televisão brasileira, para sempre. A criança não pode ver uma propaganda. Isso aconteceu nos Estados Unidos também, só que foi nos anos 60. Teve porque os desenhos animados passavam na televisão, tinha as propagandas e tal, e um grupo de pais resolveu se unir, fizeram uma fundação lá para combater isso, e eles conseguiram, junto ao Congresso americano, proibir a propaganda infantil, né? Tipo assim, os programas ficar mais adequados para a criança. Quando chegou nos anos 80, o presidente Ronald Reagan, ele percebeu que aquela lei estava atrasando a economia do país. Ele falava, não, chega, tirou. Aí os desenhos animados vieram com tudo. Aí veio o He-Man, veio os Transformers, G.I. Joe, Moranguinho, My Little Pony, as coisas da Barbie. Aí a economia americana deslanchou. Isso aconteceu nos Estados Unidos. Mas no teu Tamermeno, você vai fazer histórias leves ou você de repente queria colocar alguma história, mas você fica com medo da crítica? Não entender. Eu não tenho medo de nada, eu tenho bom senso. Eu sei que anime, tem muito anime que é violento, tem anime que é menos violento. Por exemplo, Dragon Ball.
Dragon Ball Z. É pancadaria. E a criançada gosta. Não, e o engraçado é que o povo não pode ver uma propaganda, mas vai ver videogame, porque videogame é só negócio, tiro É, e... não, tem videogame pra tudo quanto é gosto, né? Mas assim, eu não tenho medo. Medo de botar o personagem dando um soco no vilão, tendo que eliminar um vilão que vai destruir a Terra, que não sei o quê. Não, a história tem que ser assim, né? É, eu tenho bom senso de saber fazer a coisa certa, do jeito certo, porque eu repito, é entretenimento. Não tô querendo ensinar nada pra ninguém, não tô querendo influenciar ninguém com o meu trabalho. Eu quero entreter. Quero que as pessoas vejam o Timer Man já querendo ver o próximo capítulo. Já querendo ver um filme com atores. É, pra prender a atenção, Entendeu? né? Aí a criança querer um brinquedo do Timer Man, poxa, um personagem brasileiro. Igual a Turma da Mônica. Não fizeram a Turma da Mônica jovem, a Turma da Mônica tudo já adulta? Tá aí. Com temas de adolescente, de namoro, de. Não sei se. Eu não acompanho, né? Porque eu não sou adolescente, mas. Temas de sexo entre os jovens, namoro, intrigas, brigas, sabe? Turma da Mônica tá aí pra mostrar que sim, que dá pra abordar vários temas, mas claro, com bom senso. É uma questão de bom senso, né? Você acha que o Brasil, ele valoriza o produto nacional? Brasileiro? É. Ele reconhece? Sim, 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 sim. Você Quando o acha? negócio é bem feito e bem entregue, os Trapalhões, Xuxa, Turma da Mônica. E hoje em dia tem muito produto bom aí no mercado. Vamos pegar o Lucas Neto, né? Mas o Lucas... Lucas Neto não ensina nada, né? Não, o Lucas Neto é entretenimento, meu amor. É entretenimento, ele tá ali para divertir as crianças. Tá ali para ensinar nada para as crianças, tá lá fazer massinha, fazer a dancinha. Lucas Neto, para mim, como é que eu vou te dizer? Ele é um influenciador que diverte as crianças, né? Mas não Eu tem não gosto do conteúdo. irmão dele, mas Mas enfim. não tem conteúdo nenhum, Lucas Neto. Eu cheguei a Então, ver. Na época, o meu filho ficava vendo aqueles filmes lá, e eu até via os filmes. Gente, um filme, sabe, sem não, conteúdo é para nenhum. divertir. A menina lá Pra... grita horrores, Sim, sim. ele não fala direito, e aí? Mas Então o povo gosta de de- coisa sem conteúdo. não é isso, não é sem conteúdo. O público dele é aquele, é para crianças pequenininhas. Pega a Galinha Pintadinha também, não ensina nada. Galinha Pintadinha. E foi um baita de um sucesso. Mas ela dá musiquinha. Sim, o Lucas Neto. Não estou defendendo o Lucas Neto, né? Eu estou aqui fazendo uma análise de como os produtos brasileiros realmente podem ser bem aceitos. Claro, tem que ter supervisão do pai e da mãe. O pai e da mãe tem que ficar de olho, tem que saber o que a criança está consumindo, entende? Então, você. O programa está ensinando o que para as crianças. Necessariamente, eu não vejo assim uma necessidade de que sempre tem que estar passando com valor, alguma coisa. O certo é certo, errado é errado. Isso tem que estar bem, bem claro para a criança entender. Porque o que acontece? Eu participei de uma apresentação infantil que o vilão pega o mocinho na historinha e empurra pela janela, né? Uma história infantil lá, as crianças ficam doidas lá vendo teatro. Aí o ator que fazia o vilão chegou pra mim e falou que eu acho melhor a gente não fazer isso. Eu falei, por quê? Não, porque tá ensinando a criança a empurrar um amiguinho da janela. Eu falei, não, meu irmão. Não, a criança não é boba. A criança tá vendo que aquilo é errado. Ela tem que entender o que é errado. Ela precisa ver. Entende? Porque se ela não vê o que é errado, como é que ela vai interpretar? Como é que ela vai saber mais pra frente? Entende? Então, tipo assim, eu falei, não, temos que mostrar. E aí, no final, o personagem, o vilão, sofre as consequências do ato dele. Que ele é castigado, ele é punido. A criança tem que entender isso. Tipo, o vilão tentou lá fazer a maldade, fez a maldade, mas o herói deu a volta por cima, venceu o vilão, e o vilão pagou no final. Tipo, eu não sei o que tem de polêmico nisso. Você lembra da Neurinha quando você fez, quando você estava querendo fazer algo contra a sua irmã? As crianças avisavam? A Cuidado, criança avisava, porque olha ali! a criança tem que ver, ela tem que entender. E as crianças gritam na hora do espetáculo. Elas falam, não, cuidado! Elas têm que saber que é errado. Até os pequenininhos sabem que aquilo é errado, mas você tem que demonstrar para eles. É lúdico, né? Como falam.
Então, esse lance agora de que ai, não pode, ai, não pode, ai, não pode, eu acho que mais atrapalha, muito mais atrapalha do que ajuda na formação das crianças hoje em dia. Eu só acho, minha opinião, né? Porque a Uhum. gente tem que falar que é minha, porque senão daqui a pouco os militantes de plantão começam a achar que tem razão nas coisas. Eu acho assim, YouTube é legal, a internet ela tem uma coisa legal? Tem. Você vê pesquisa mais rápido, você às vezes encontra gente que você não vê há anos. Pô, eu encontrei minha professora Sim. da primeira série Não, pela internet, porque se fosse sem internet eu não ia saber não, hoje em dia a gente tem o mundo na palma da onde a mão. mulher está. Então, é legal isso? Você faz uma pesquisa, você isso. Legal, ela tem os seus lados de prós, mas tem os contras. Por quê? Porque você vai ver qualquer coisa ali. Tem coisas que você às vezes não é para ver. Aí fala, eu não vai bloquear. Não, não bloqueia, porque está lá. Uhum. Esse lance, por exemplo, do Felca, eu, não, eu tenho uma certa balança em relação a isso. Porque se não é para a criança ver, por que a criança está vendo? Papai e mamãe. Porque não. Então tem que Que tirar. tem. Outra, por que tiraram o desenho da TV? É o quê? É igual quando você tem um político que quer voto, ele não pede voto para o idoso, porque o idoso não vota, ele tem prioridade se quiser Vota votar. se quiser, né? Então eu não vou falar nada com o idoso, porque não é voto para mim. Mas o idoso precisa de saúde, precisa se alimentar, precisa ir no médico, precisa fazer exercício, mas ninguém está aí para o idoso. Quer que se lasque. E aí? É isso? Então a Pois é. criança? Então, a criança. Ainda tem gente que quer ser político para proteger Não, mas a aí que tá, mas criança. aí que tá. Aí que tá, né? Como é que as pessoas misturam o lance da importância da criança? Eu só acho Porque que veja tem que bem, ter coisas legais para a criança ver. se acontece vou entrar uma polêmica, né? Um menino de 16 anos comete um ato, né? Um crime, uma coisa, não pode ser preso. Ele vai ser detido, mas com 18 anos está liberado, está tudo certo. Porque, não, porque ele não tinha consciência. Ele não tinha maturidade para julgar os atos dele. Mas para voltar para presidente, pode. Pode tirar o título de eleitor. Vai escolher presidente. Ele tem maturidade. Não tem maturidade para responder por um ato, mas tem maturidade para votar igual gente grande. Aí vem o político lá fazendo a cabecinha do jovem, né? Ele tem maturidade, decide aí o que vocês querem. Porque. Entende? Não, tem isso também, porque Ó, se tiver a TV aberta, a criança com certeza vai sair da internet. exatamente. Então, o jovem, ele está em formação ainda. Né? E o problema, eu já tive 16 anos. Eu lembro. Eu achava que eu sabia de tudo. Minha mãe era uma velha que não sabia nada. Minha mãe era antiga. Minha mãe, certo é agora. Eu que sabia de tudo. E na verdade a gente não Entende? sabe E nada. o jovem de hoje é assim. Ele olha pra gente. Tu tem filho já, adolescente já, né? Não, tá com 12 ainda. Mas ele não é. Isso é a tendência do jovem. Porque o jovem, ele chegou no ponto de se questionar. Antes ele não se questiona. Quando é criança, ele não se questiona. Ele simplesmente aceita o que botam na cara dele. Mas quando ele começa a crescer, ele começa a pensar por si só, né? Ele já começa a querer se desvencilhar do pai e da mãe. Os amigos. Sabe uma coisa que eu É acho? o influenciador. Agora, mais do que o amigo, é o influenciador do cabelo cor-de-rosa lá, falando pra ele pular da ponte, vai pular. Sabe lembra da baleia? Era a baleia azul que mandava fazer isso? Sim, tinha esse lance da baleia azul. Momô. Pois é. Então, Mas sabe o tipo, que eu acho mais tem criança que assim morreu com esses troços. engraçado? Não fume, cigarro faz isso. Então para que vende? Pois é, no dinheiro. Sabe qual é a droga? O pessoal defende liberação de droga, né? As drogas, como é que fala? As recreativas. É o jeito bonitinho de falar, né? Teve até um deputado há um tempo atrás, não vou falar o nome dele não, porque que falava que existiu a dose segura do uso de crack. Não existe. Não existe isso. Sabe qual é a droga mais contrabandeada do mundo? Sabe qual é? Qual é? O cigarro. É a droga mais contrabandeada. E é legalizada. Eu desço aqui agora, ali, vou ali no barzinho e compro lá um maço de cigarro. É a droga mais contrabandeada. O pessoal fala, porque o cigarro também é uma droga e é legal. Por que a maconha não pode ser legal? Pô, eu quero
Então, quer comparar maconha com cigarro? Mas o cigarro é uma droga. A nicotina vicia. Que troço mata também, a longo prazo, né? Mas é a droga mais contrabandeada do mundo, é o cigarro. Não é a maconha, não é o crack, não é a cocaína, é o cigarro. É o cigarro. Tem gente que vem do Paraguai com um cigarro enfiado em um pneu. Então, a população fuma. Entendeu? Então, tipo, esse é um tipo de coisa que é um problema. Criança, esse negócio de droga também é uma coisa que realmente... Por exemplo, é por isso que eu volto lá no He-Man. He-Man falava sobre as drogas. Cuidado com as drogas, não use drogas. Não sei se você lembra disso. Então, é esse tipo de coisa que eu curto, que eu só falo. Hoje em dia, não. Hoje não tem. Hoje em dia, esse filme aí, o He-Man, o esqueleto tá lá querendo matar o He-Man, esqueleto. Vamos conversar, vem cá, me dá um abraço. Juro, é assim o filme. Eu vou ver, para saber qual vai ser. Mas eu acho isso, eu acho que o que falta é ter um bom desenho, um bom filme. Hoje em dia, até mesmo o pessoal fala que as novelas não tá legal. Querem botar muita coisa que eu acho que é desnecessária. A última novela que eu vi foi Avenida Brasil. 2012. Mas a partir daquela novela, eu jurei que eu nunca mais ia ver novela nenhuma da Globo. Sabe por quê? Primeiro, que eles fazem uma novela incrível, Avenida Brasil foi muito bom. Pra chegar no final, estragar tudo. Eles não sabem acabar com uma novela. Eles não sabem dar um final pra novela satisfatório, pra nos surpreender. A Globo, sabe? Eu não sei o que acontece lá dentro. Que, tipo, no final a Carminha fica boazinha, né? Quem matou o Max foi a Carminha. Não sei se tu lembra, né? Eu lembro que sempre tem esse negócio da novela. Quem matou não sei quem matou... Né? O que eu faço? Quando alguém começa com esse troço, eu falo, gente, quem é o vilão da novela? É o Ciclano, então foi ele que matou. Mas nunca é. Mas é sim. Você não eu te provo, quer ver? Mas você vê no Vale Tudo? O certo, quem era pra matar? Mas aí que tá. Por exemplo, vamos pegar aí. Celebridade, lembra dessa novela? Uhum. Quem matou o Lineu Vasconcelos? A Laura. A Laura. Ela era o quê? A vilã da novela. Paraíso Tropical. Quem matou a Alessandra Negrini, que eu não lembro mais o nome da personagem? O Wagner Moura. Thaís. Foi o Wagner Moura. Foi ele? Foi. Ele que era o vilãozão. E por aí vai. Aí chegou agora Vale Tudo, essa porcaria que fizeram aí. Né? Que a novela boa mesmo é aquela antiga. Fizeram um bolão, né? Lá no teatro. Quem matou a Odete Roitman, né? Porque, óbvio que eu não ia botar a mesma personagem da outra versão, né? Tinha que botar um novo personagem. Eu simplesmente cheguei e falei, quem é o vilãozão da novela? Tirando a Odete Roitman, que é o ruinzão. Aí elas falaram que era o... Marco Aurélio. Marco Aurélio. Eu falei, então foi ele. Mas na realidade, quem era pra matar ela na primeira era o Marco Aurélio. A namorada do Marco Aurélio. Mas aí eu falei, quem é o vilãozão? O Marco Aurélio. Então foi ele que matou. Chegou no dia, ele que deu o tiro. Só que parece que tem uma reviravolta, ela não morreu, não sei o quê. Mas eu falei, gente, mas foi ele que atirou. Então, tipo assim, toda vez que a Globo faz uma novela que tem esse tipo de coisa, quem matou? Vai no vilão. Mas é isso que eu acho. Eu acho que falta muita coisa pra criança, que eu acho que a criança realmente é um público bom. Tipo assim, entrando aqui de volta aqui no Timer Man, o que o público vai assistir quando eu apresentar Timer Man? Vai ter aventura, vai ter luta, entendeu? Tem que ter. E sem essa, de que a criança não pode ser violência. Gente, criança vê Naruto. Já viu Naruto? Naruto. Pancadaria come. E é mais violento que Dragon Ball. Eu acho mais violento e forte do que Dragon Ball. O próprio videogame. Dragon Ball. É muita pancadaria. E molecada assiste. Cavaleiro do Zodíaco. Cavaleiro do Zodíaco. Nossa, Cavaleiro do Zodíaco. Mas eu lembro que foi uma febre no Brasil que eu não lembro de uma febre tão grande, tão devastadora, tão avassaladora como foi Cavaleiro do Zodíaco no Brasil. E tem algum lugar que as pessoas podem ver algo do Timer Man? Sim, temos as redes sociais, né? Temos o Instagram, que é o Timerman _BR, que é no Instagram. No YouTube temos o canal, né? Que tem vários vídeos lá falando sobre o personagem, tem lá o curta-metragem também, que é Timerman Tokusatsu. É só botar Timerman Super-Herói na busca do YouTube, que aparece um vídeo lá e você vai conseguir encontrar o canal, se inscreve lá. E é lá que nós vamos estrear o nosso anime. E a trilha sonora de quem é? Trilha sonora do Tuta Vasconcelos, grande Tuta Vasconcelos, que fez a música do Timer Man, que é cantada pelo Rafael Pinheiro,
né? Ele que vai ser o diretor de dublagem. Que é o mesmo estúdio onde foi dublado o Godzilla 1, o último filme do Godzilla japonês, que foi dublado nesse estúdio. O Time Man vai ser dublado lá, olha só que legal, né? E a estreia do anime, ainda não temos a data ainda. Estamos terminando os primeiros episódios para ser dublado. Assim que for começar a dublagem, vai começar a campanha de divulgação para a estreia. Aí nós vamos já anunciar a estreia do anime. Temos a revista em quadrinhos também do Timer Man, para quem já quiser conhecer a revista em quadrinhos do Timer Man. No YouTube e no Instagram já tem lá o link nas bios, onde você pode comprar a revista digital do Timer Man. A revista número 1 já está lá disponível, já vou botar a número 2. Ou se você quiser comprar a revista física, entra no site da editora Quimera, Quimera com K. editoraquimera.com.br, bota lá Timer Man, vocês vão encontrar as 2 edições e poderão comprar, vão receber em casa, entrega em todo o Brasil, tá? A revistinha em quadrinhos, com pôster, com adesivo, super bacana, da melhor qualidade a impressão lá, da editora Quimera, do meu amigo Vanderlei Sadraque. Esse é o cara. Querido, foi ótimo você aqui. Vamos mostrar esse Timer Man pro mundo. Vamos sim. Para ficar um grande sucesso e o povo valorizar o produto nacional. Gente, até semana que vem. Agora eu vou deixar vocês com um gostinho de um pequeno videozinho do Timer Man para vocês, tá bom? Beijo e até semana que vem. Professor! Vocês não vão tocar num fio de cabelo de um aluno meu!